Graça e paz para todos os irmãos, todos nós que alcançamos a graça de viver mais esse dia. E nós agradecemos a Deus por estarmos aqui hoje mais uma vez, trazendo mais um capítulo da leitura do Novo Testamento, que ainda é o livro de Mateus. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus no capítulo 2. Mas antes eu quero agradecer a Deus e pedir ao Senhor que o Espírito Santo traga direção, porque apesar de ser uma simples leitura, não fazermos um estudo bíblico, né? Nós não destrincharmos os textos, essa leitura, ela pode trazer uma novidade no nosso entendimento. E eu peço que o Espírito Santo possa trazer para nós hoje essa novidade de entendimento, que ele possa abençoar o nosso raciocínio, que ele possa trazer conhecimento através dessa simples leitura. Hoje a gente está aqui com o irmão André, com a Sarinha também aqui do nosso lado, graças a Deus. Eu vou começar a leitura, depois o André vai fazer a partir da segunda epígrafe e a Sara termina pra gente, tá bom? Vamos começar Mateus 2. Na minha Bíblia diz assim: os magos em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Agora vem a segunda parte, que fala da fuga para o Egito. O André vai ler pra gente. Deixa eu olhar na tua Bíblia. É do verso 13. A minha tá diferente. Tô de usando aqui mesmo. Diz assim, a epígrafe diz: fuga para o Egito. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamarei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Amém. A Sara vai continuar a leitura falando a respeito da volta para Nazaré. A volta para Nazaré. Versículo 19, né? Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José.
no Egito. E disse: Levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Essas passagens do livro de Mateus, né? Elas são muito conhecidas por nós. Às vezes a gente já ouve essas passagens até de longa data, né? Mas a leitura é para que a gente crie o hábito, ou então para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, que nasce no coração de novas pessoas o interesse a respeito de quem é Jesus Cristo, né? Então, Verdade. A nossa maior motivação é conhecer a Jesus, conhecer o Cristo, o nosso Salvador. E essa leitura a gente vai perseverar enquanto Deus permitir, se Deus quiser, toda sexta-feira. A respeito do capítulo 2, mesmo a gente não estando fazendo uma exposição da palavra, eu anotei umas coisinhas aqui que eu achei que falaram muito no meu coração e talvez possa ajudar mais alguém. Na visita dos magos ao Rei Jesus, eles não mediram esforços para honrar o Salvador, simplesmente por quem ele era, o Rei Jesus. Eles vieram de longe, ofertaram o que tinham de melhor. Aí a gente para pensar se talvez hoje em dia a gente consiga fazer da mesma maneira. Será que a gente consegue adorá-lo por quem ele é, sem interesse? E será que a gente consegue ofertar aquilo que a gente tem de melhor para o nosso Jesus Cristo hoje? Isso ficou no meu coração, no meu entendimento, e eu acho que cabe uma reflexão, né, a cada um de nós, como filhos de Deus, né, como resgatados do pecado pelo Senhor Jesus. Os magos e José receberam revelações através de sonhos. Deus fala com seus filhos através de sonhos, quando há necessidade. Os magos e José foram homens honrados, leais, obedientes, corajosos e dedicados a cumprirem a missão de proteger o menino Jesus. Esse mesmo afinco, essa mesma dedicação, a gente deveria ter quando Jesus fala pra gente que a nossa missão é, olha, filhos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque esse evangelho salva vidas. Não é porque eu tenho uma religião para oferecer, é porque eu recebi um Salvador na minha vida. Eu fui resgatada do pecado e eu quero que outras pessoas recebam isso também. Encontrem em Cristo essa redenção. E a gente devia ter essa mesma força, esse mesmo interesse que os magos e o pai de Jesus, que era José, o pai humano, né, tiveram. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, amor? Você quer falar aí? Só uma referência que a gente colocou aqui, que a gente estava conversando sobre, que a gente estava lendo isso mais cedo e batendo um papo sobre. A gente percebeu uma coisa muito interessante, muito importante, que a gente tem que frisar também, que é sobre o reconhecimento de quem era o Rei Jesus. Porque os que eram de lá não reconheceram, não viram o nascimento de Jesus. Deus não revelou para eles, mas revelou para três magos, quer dizer, três não, para alguns magos, que a Bíblia não diz três, para alguns magos que eram de outras terras, de outros lugares. Do Oriente. Eles vieram do Oriente para onde Jesus estava, seguindo a estrela e a orientação de Deus, possivelmente. Então, os que eram dele, que eram da casa de Israel, lá, do povo de lá, não reconheceu o nascimento de Jesus, como não reconhece até hoje. E tem um versículo que frisa muito isso, que foi João falando. Está lá em João 1, 10 e 11, que diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o reconheceram. Então isso foi uma coisa que a gente percebeu no texto também, que quem estava próximo ali, quem era do povo judeu e tudo mais, não reconheceu o nascimento de Jesus, e gente que era de longe. E isso está acontecendo hoje. A gente vê que eles ainda não reconhecem Jesus como Salvador, muitos deles,
E a gente, que está longe, nós somos os gentios, reconhecemos a soberania de Jesus Cristo. Reconhecemos Ele como nosso Rei. Foi bem importante. Eu achei importante frisar, na verdade, eu e ela. Na verdade, a gente recebeu, né, esse presente. Jesus, a princípio, os profetas falavam acerca do Messias, a chegada do Messias, o Salvador, o Rei de Israel. Mas Jesus, não tendo sido reconhecido pelo seu povo, o próprio Deus deu a Jesus de presente todos que por ele tiverem a intenção de serem resgatados. Aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Então não tem acepção, não é judeu ou não judeu, isso já caiu por terra, porque Jesus nos acolheu, a todos nós, gentios, todos aqueles que reconhecerem Jesus como Rei, são filhos de Deus. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, o que importa para nós é esse presente. É Jesus ter alcançado o mundo inteiro. Ele veio para todos. O mundo não, a humanidade. A humanidade, Vamos englobar mais não é a o coisa. mundo em si, mas a humanidade. Jesus, ele alcança a todos nós. Só que depende de nós, né? Aceitarmos a Ele como o nosso Salvador, como Rei e Senhor das nossas vidas, ou não. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Mas a nossa esperança é que, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, o próprio Espírito Santo possa ministrar no nosso coração, no nosso entendimento, aquilo que Deus quer falar no coração de cada um de nós. E a gente vai perseverar nessa leitura, se Deus quiser, pelas sextas-feiras, tá bom? Eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida da minha família, pela minha vida, pela vida de vocês que também estão ouvindo, e eu dou graças a Deus por isso. E que a gente possa estar junto numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Sara? Eu já estou muito feliz que ela fez a leitura dela. Vamos dar graças a Deus. Então tá, gente, até a próxima sexta-feira. E eu não falei isso no vídeo anterior, porque pode parecer um pouco presunçoso, mas quem nos conhece e sabe disso, se tiver alguma dúvida, gente, quem tem o nosso contato pode entrar em contato. Pode sim. Tá? Quem quiser deixar um comentário, alguma coisa pública mesmo, pode fazer isso também. A gente vai tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? Naquilo que nós podemos. E se a gente tá? não conseguir responder na hora, nós vamos pesquisar e vamos procurar entender para poder explicar, expor um pouco mais, tá Desde bom? que nós possamos ajudar, a gente está disposto a isso. Amém. Tá? E que Deus abençoe nosso final de semana. Quero agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo nos ajude a perseverar na verdade, né? Levando a gente para bem longe do engano e da mentira. Amém? Um beijo. Amém. Fiquem com Deus.